Boa noite. No ar, mais um Análise Sindical. Hoje estamos no Análise Sindical, programa 76. Né? Hoje o tema principal é voltar às aulas sem vacina? Não. Dia 1º/2 é greve contra o genocídio. Né? Então, hoje no nosso programa nós vamos tratar desse assunto e muito mais. Né? Quem hoje está comigo, né, é o companheiro Tiago Pires. Boa noite, Tiago. Boa noite, Lilian. Boa noite, Volney. Boa noite a todos os companheiros aí que estão nos assistindo hoje. É isso aí. Então, vamos lá. Então, hoje, o nosso tema principal, né, como já foi dito, foi a questão da volta às aulas, mas também a gente vai tratar de outros assuntos, né, que a gente tem tratado nos outros programas. O fim do auxílio emergencial, as demissões, e também nós vamos falar um pouco, né, ontem foi a primeira aula da Universidade de Férias, né, e a nossa Universidade de Férias vai ser online esse ano, né, devido à pandemia, e a aula de ontem foi muito importante, né, uma introdução do que foi o stalinismo. Então, a gente vai falar um pouco sobre isso. E ainda dá tempo, né? Se você quiser se inscrever, ainda dá tempo. A gente vai dar todas as informações aqui no nosso programa. Então, é isso aí. Compartilhe, né? Vamos pedir, antes de dar prosseguimento, compartilhe, curte o nosso programa, né? Mande para os seus amigos, né? O pessoal que gosta, então, mande seu superchat, seu super stick, né? Apoie essa televisão que está 24 horas no ar, né? A serviço dos trabalhadores. Então, apoie a Causa Operária TV. Também você pode se tornar membro, né? Que aí você, com a ajuda de R$ 7,99 por mês, você ajuda a Causa Operária TV. É isso aí. Então, vamos começar hoje pelo nosso tradicional bloco, que é o bloco de teoria e movimento operário. Esse bloco é feito pelo companheiro Renan Arruda, que hoje, né, não vai estar presente, mas mandou um vídeo e ele continua tratando sobre a questão da Internacional Vermelha. Então, eu vou pedir para a produção que solte o vídeo e logo mais a gente vai falar mais sobre a Universidade de Férias e mandar um abraço a todos que estão aqui. Vamos lá, produção. Boa noite, companheiras e companheiros que nos acompanham aqui no programa Análise Sindical. Neste programa em particular, que é o primeiro de 2021. Né? Nós vamos dar sequência aqui a uma discussão que a gente tem feito aí no último período em torno de um conjunto de textos produzidos aí pela Terceira Internacional, ainda aí no final da primeira dezena do século XX, início dos anos 20, né? Entre 1919 e 1921, que visava o quê? Visava promover uma maior integração entre a Terceira Internacional, entre os partidos comunistas da Terceira Internacional e a intervenção revolucionária dos militantes, né, dos militantes comunistas nas organizações dos trabalhadores. Esse conjunto de textos foram reunidos no livro A Concepção Marxista dos Sindicatos, né? Um deles, inclusive, essa versão que nós temos aqui foi produzida pela própria editora do Partido da Causa Operária, né? E nós fizemos um conjunto de discussão sobre esse tema. Hoje eu vou trazer o último debate sobre um tema que é muito corrente até os dias de hoje eu até diria com muita intensidade, né? Que é o problema dos tribunais do trabalho e a arbitragem obrigatória. Bom, isso aí a existência desses organismos não é uma coisa nova, né? Muito menos uma coisa do Brasil, mas existe pelo menos desde o século XIX e surgiu justamente como necessidade de arbitrar, né, as diferenças, né, os conflitos entre os patrões e os empregados, que na maior parte das vezes não chegavam a um acordo numa negociação direta. E daí surgiu essa figura, né,
Isso aí foi acompanhado, tomou diversas formas, comissões paritárias, comissões de arbitragem, tribunais do trabalho, né? Mas todas com o mesmo propósito, né? Você reunir um conjunto de trabalhadores de um lado, numa mesma proporção de patrões, e ter ali uma entidade que serviria de intermediário e teria inclusive o poder de arbitrar, né? Então isso aí cumpriu, né? Sempre nas greves, isso aí sempre foi uma situação desse tipo. Então esse, por exemplo, uma questão que a gente vê muito presente hoje. A greve dificulta a população, prejudica isso e aquilo. Então sempre tem o tribunal lá que vai intervir lá, vai levar em consideração isso aí, vai exigir o funcionamento parcial de uma determinada categoria, né? Determinado número de trabalhadores tem que ficar nos seus locais de trabalho, esse tipo de situação tão presente aí nos dias de hoje, né? E o fundamental numa sociedade capitalista, o fundamental desses organismos criados é justamente fortalecer o lado patronal. Os tribunais, na sua história, nunca foram neutros, mas eles estão associados aos patrões no sentido de promover aí uma espécie de uma suposta neutralidade, mas que no final das contas visam garantir, né, o final de uma greve, né, o retorno dos trabalhadores aos seus postos de trabalho, ou impedir até mesmo que uma greve comece, né? Isso, historicamente, a Internacional Sindical Vermelha, né, defendeu, né, e defende, e nós defendemos até hoje, que o problema não é não participar dessas negociações. Você pode até participar, um sindicato revolucionário, né, pode estar presente. O problema é que o fundamental é que os trabalhadores devem estar amparados na sua própria mobilização, ou seja, você deve se mostrar a força do trabalhador por trás daquela comissão que está representando os trabalhadores em determinada reunião, né, e ser um instrumento efetivo de impor, né, de se colocar de acordo com as deliberações da categoria, de acordo com a disposição de luta, de acordo com o nível de mobilização. Isso é essencial. Do contrário, é o que a gente assiste aí nos dias de hoje. Nós temos as greves aí, tivemos várias greves ano passado. Eu vou citar aqui como exemplo a greve dos Correios, em que o tribunal, uma greve que estava num momento crescente, o tribunal foi lá, Tribunal Superior do Trabalho, numa reunião de conciliação, deliberou, na medida que não chegou-se a um acordo entre os patrões, entre o patrão, empresa e os trabalhadores, determinou uma série de condições, de imposições, de multas, caso os trabalhadores não voltassem ao trabalho, né, um acordo profundamente prejudicial à categoria. E, em seguida, mesmo diante da radicalização da greve que vinha não crescendo, as direções sindicais dos Correios, né, acatou esse acordo extremamente rebaixado, extremamente prejudicial para os trabalhadores, ao ponto de sequer, né, o que foi ganho, vamos dizer assim, entre aspas, de reajuste salarial, não foi compensado diante dos descontos promovidos na folha de pagamento e da necessidade que os trabalhadores repusessem a boa parte das horas de greve. Então, o fundamental para a gente é isso aí, né? A gente tem que, esses organismos, se eles existem, o problema não está na existência em si deles, mas está de um ponto de vista da luta política efetiva, da força com que o trabalhador se coloca, né, com os seus representantes nessa mediação. Fico por aqui, até a próxima quarta-feira. É isso aí, né? Então, essa foi a fala do companheiro Renan, né, que está presente, né, todas as quartas aqui com a gente no quadro Teoria e Movimento Operário, né? Então, para ver a atualidade, né, da situação dos trabalhadores. Então, agora vamos dar sequência, né? Antes de começar o bloco 2, que é o bloco de notícias, nós vamos mandar um abraço aqui, quem está com a gente. Primeiro, agradecer, né, ao nosso companheiro
Dimitri, né, que mandou aqui um superchat, nosso companheiro lá de Araraquara. Muito obrigada por ajudar a Causa Operária TV. Márcia Souza, boa noite. Então, o pessoal está chegando aí, então curta, compartilhe, mande, né, o seu oi aqui, seu boa noite. Então, boa noite a todos. Então, vamos continuar aí. Então, a nossa primeira notícia tem tudo a ver, né, com o que aconteceu no ano de 2020, né, a questão do desemprego, né? Há uma previsão, né, que vai aumentar o desemprego, né, devido também, né, à questão da economia e também sobre a questão do fim do Programa de Preservação de Emprego, né, no ano de 2020, foi criado, né, em abril, né, logo depois que começou a pandemia, né, que nós ficamos sabendo, né, mais ou menos em meados de março, foi feito, né, um programa, né, um benefício emergencial para a preservação do emprego e renda. Né? Teve alguns trabalhadores que teve a redução da jornada e dos salários e a suspensão de contratos. E, de acordo com o tanto de tempo que ele ia ficar sem com essa redução, essa jornada, ele teria os mesmos meses garantidos de emprego. Né? Se ele tivesse a redução da jornada em 6 meses, ele teria depois, né, 6 meses garantidos de emprego. Isso aí, né, terminou agora no dia 31 de dezembro e não foi colocado nada no lugar, né? Então, de acordo com a estimativa, vai aumentar muito o desemprego devido a isso, né? E também devido à questão da desaceleração da economia, né? O número de desempregados aumentou, né? O ganho real das pessoas também diminuiu, né? Há menos consumo, né? Porque tiveram a cara de pau de falar que o que aumentou a inflação foi o auxílio emergencial, né? Um absurdo, mas isso é tudo mentira, né? Então, o auxílio emergencial ajudou minimamente o povo, teria que continuar. A gente vai falar hoje ainda, né? A questão do fim além do desemprego, né? Que vai aumentar, e eles também não renovaram, além de não renovar esse programa, não renovaram também o auxílio emergencial. Então, o povo vai ficar desempregado e nem aquela esmola, né? Teria que ter um aumento do auxílio emergencial, né? E ter durante todo esse ano, né? 12 meses, porque a pandemia ainda está aí, né? Não mudou nada, há até uma nova forma de vírus, né? Que até já detectaram no estado de São Paulo, né, 2 pessoas que tiveram contato com pessoas do exterior, uma nova forma de coronavírus, então a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Então, os governos estão agindo como se nada tivesse, como se a pandemia tivesse acabado, mas é uma mentira, né? A pandemia continua aí e a gente está ameaçado, além do desemprego, das privatizações, de tudo, né? Dessa economia neoliberal, a gente também está ameaçado de morrer, né? Dessa doença, porque vacina não há, né? Só há briga e demagogia, mas vacina não há mesmo. Então, esse é o nosso primeiro. A gente fez uma retrospectiva e a gente viu que o assunto principal de 2020 era a questão do desemprego. E esse ano também, né, 2021, também o que aumenta, né, e massacra a população é a questão do desemprego e também da inflação, né? Depois a gente vai ver também, né, o salário mínimo, né, o que
o reajuste que não cobre nada, né? Então, essa é a situação do trabalhador, né? Então, ele não colocou nada no lugar. É preciso, né, que as organizações dos trabalhadores, né, vá para as ruas e reivindique, né? É preciso uma grande mobilização, porque só ficar fazendo live não vai adiantar nada, né? É preciso ir às ruas e pedir o fora Bolsonaro e a proteção do emprego por 12 meses, né? A gente precisa que o trabalhador fique respaldado no seu emprego pelo menos até dezembro de 2021. É isso aí. Então, vamos dar continuidade. Agora eu vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão, né, uma questão também complicada, que é a questão da privatização, né, que também permeou o ano de 2020 e também começa com força total em 2021. Né? Vai lá, Tiago. Bom, Lília, vamos abordar aqui um acontecimento que teve agora no fim do ano, né? E que perdurou aí, né, nos 3 primeiros dias do ano. Acontece esse tema, esse acontecimento, ele é importante para discutir, né, o que de fato é a privatização. Então, a população do Piauí aí ficou sem luz, né, do dia 31 aí, no dia 31, no último dia do ano, e ficou sem luz aí por 3 dias. Né? É preciso entender que esse tipo de acontecimento, né, não é um incidente, não é um acidente, né? É uma falta de pensar na população, né? Deixar a população aí 3 dias sem luz é um crime, né? No último dia do ano. Mas o que gera isso, né? O que gera isso é a privatização. A privatização, ela visa o lucro, né? Então, essas empresas aí não podem garantir qualquer qualidade de serviço porque fere o seu interesse, que é o lucro. Então, a população estava aí sem qualquer tipo de equipe, né, para socorrer aí o que estava acontecendo, né, na rede de distribuição de energia. Né, isso é muito devido à própria privatização. Né, era uma companhia aí de energia elétrica do Piauí. Ela tinha em torno de 2.000 funcionários aí, empregados concursados, né? Atualmente tem 650. Então a empresa tinha um quadro de quase 5.000 trabalhadores. Hoje, certamente, tem menos que a metade. Né? Não se sabe ao certo porque os trabalhadores, né, não têm qualquer acesso a essas informações. Então, essa falta de energia aí, ela é em decorrência disso, né? Para aumentar o lucro, né? Para lucrar com um serviço que deveria ser um direito da população, né? As empresas aí demitem os trabalhadores porque é um gasto, né? E sendo um gasto, é preciso cortar esse gasto, né? Então, assim, é preciso entender que isso é um duro ataque contra os trabalhadores, né? Contra essas famílias, né? Então, você tem cerca aí de 1.500 empregados que, desde a privatização, que foi em 2017, perderam seus empregos. São mais de 6.000 pessoas, né? São 1.500 famílias aí que foram prejudicadas, né? Então, a privatização é isso, né? Um duro ataque aos trabalhadores, né? Às suas condições de vida, ao serviço, né? A precarização do serviço, né? Então, é preciso envolver a população nesse debate, né, das privatizações, né, para que eles comprem essa luta, porque prejudica eles. São essas famílias que ficam sem o serviço, são as famílias que ficam sem os recursos, né,
para essas empresas aí, para esses grandes capitalistas lucrarem. Então, é preciso um combate às privatizações, envolver toda a população, chamar os trabalhadores a lutar contra as demissões, contra as privatizações. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago, né? Preciso, né, arregaçar as mangas e ganhar as ruas, né? Agora a gente vai entrar na questão do tema de hoje, que é a questão da volta às aulas, né? Isso mostra, né, que a gente tem que ir para as ruas porque eles querem aumentar ainda mais o genocídio. Mas antes disso, vamos falar sobre a questão, né, do curso, né? Esse ano, a nossa universidade, né, a nossa 46ª universidade, será online. Já está sendo, né? A primeira aula foi ontem, dia 5, né, de janeiro, e foi a primeira aula, uma introdução, né, sobre quem foi o Stalin, né, qual o papel que ele cumpriu, né, o que ele fez. Muito interessante a aula. Então, se você não se inscreveu, se inscreva, ainda dá tempo. A aula fica lá registrada, então você pode assistir depois outra vez, ou assistir nova. Você que vai se inscrever, você pode assistir ela e depois assistir a outra. Então, o papel histórico, né? Ontem foi o papel histórico do stalinismo. Então, a universidade está sendo feita, né, ministradas aulas pelo companheiro Rui Costa Pimenta, né, que é presidente nacional do Partido da Causa Operária, está sendo feita através de um site, né, um site particular, e para você ter acesso a esse conteúdo, você paga apenas uma parcela, né, uma inscrição de R$100. Com essa inscrição, você vai ter acesso à Universidade de Férias, a 46ª Universidade de Férias, que vai ocorrer em janeiro e fevereiro. As datas de janeiro já estão definidas, né, que é dia 5 e dia 7, já tem até o cronograma. Dia 12 e 14, né, sempre terças e quintas. Então, nessa sequência, já tem, né, no site do partido, você tem acesso a toda a programação. Então, se você não se inscreveu, se inscreva e participe, né? Por uma mísera quantia de R$100, você vai ter acesso a um conteúdo único, né? Um esclarecimento quem foi o Stalin. Ontem a aula foi magnífica, dá vontade de ficar assistindo várias vezes, né? Então, ele explicou muito bem, então, quem foi o Stalin, o que ele fez para o capitalismo, né? O que ele fez com os trotskistas. Então, foi maravilhoso. Então, assista, que vale muito a pena, né? Você não vai conseguir, né, tirar o olho da tela. Então, vamos lá, participe. E lembrando, né, se você não curtiu, curta, compartilhe nosso vídeo. Se você não é membro, torne-se membro, ajude a sustentar o nosso canal. É isso aí. Então, vamos dar sequência ao nosso programa. Agora a gente vai falar do nosso tema, como eu já havia dito, do nosso tema principal de hoje, que é a questão da volta às aulas, né? Essa semana, o governador, né, genocida, né, queria, uma época quis passar como científico, mas a gente vê que ele é um genocida, né? O João Dória veio anunciar, lá no finalzinho, lá em dezembro, ele já tinha falado, né? Em fevereiro vai ter que todo mundo voltar para a escola. Se tiver tudo fechado, mesmo assim vai reabrir as escolas, né? Em plena pandemia, né, a gente sabe que houve um aumento, né, no final do ano, em decorrência também da questão das eleições, que aí todo mundo resolveu sair de casa, né? Era como se nas eleições não houvesse, né, para conseguir seus votos, né? Tanto a direita quanto a esquerda pequeno-burguesa saiu às ruas, né? Mas para sair, para lutar pelo trabalhador, ninguém saiu, né?
para sair às ruas e pedir fora Bolsonaro, também ninguém saiu. Saíram, sim, para garantir seus carguinhos lá, né? Para ser o vereador da cidade tal e outras coisas mais. E o povo, né, sem escolha, acabou trabalhando, né, para esses políticos burgueses. Então, esse é o resultado. E aí, agora ele veio e anunciou que as aulas vão começar no dia 1º de fevereiro. Nessa semana, agora foi o secretário, né? O Rocieli veio... Coloca aí, produção. Isso, né? Que também, né, é um genocida, veio falar que há plenas condições de volta às aulas, né? Todo mundo sabe como é a escola pública, né? Falta muitos recursos, a gente sabe que falta até papel higiênico, falta coisas básicas como um sabão, né, para lavar as mãos, e eles querem que as aulas comecem no dia 1º de fevereiro. E outra coisa, eles não colocaram os professores, querem voltar às aulas, mas não colocaram os professores no programa de vacinação, né? Segundo o governador, a vacinação vai começar no dia 25 de janeiro, né, a primeira dose, e essa vacina precisa de 2 doses e ainda não tem uma eficácia de 100%, e os professores não foram colocados, né, na lista. E eles agora vieram a público e disseram que os professores serão obrigados e os alunos também, né? O ano passado era optativo e agora eles querem obrigar também os pais, mandar os alunos para a escola. Há outros estados também que também estão discutindo a volta às aulas, né? Mas a gente sabe que São Paulo é o estado, né, que acaba puxando, né, os outros estados, né? Tem um mapa aí, se a produção pudesse colocar, aí, esse é o mapa, né? Então, há diversos estados que vão começar em janeiro mesmo, né? Outros, uma maioria em fevereiro, né? Que é o que está em verde, né? Mato Grosso do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Ceará. Então, são todos os estados que já sinalizaram, né, a volta em fevereiro. E há outros também que já assinalaram em março, mas a gente sabe, né, que não há condições, né, das escolas para que os alunos fiquem seguros. Será a promoção, né, de um genocídio. Só pode voltar às aulas com a vacina, né, e com o fim da pandemia. Então, por isso, a gente vai fazer uma campanha, a gente está lançando hoje essa campanha, né, que é o próprio tema do nosso programa, né? Do dia 1º de fevereiro, né? É greve contra esse genocídio, né? Volta às aulas, não dá para voltar às aulas nessas condições. A gente sabe que a escola pública, as salas são mal ventiladas, as salas são superlotadas, né? Há mais criança que deveria, e a proliferação do vírus será muito grande. E outra coisa, os países que voltaram, né, às aulas, eles recuaram, né? Um exemplo é a França e a Inglaterra. Eles tinham retomado as aulas e agora fecharam tudo, né? Fizeram lockdown e principalmente fecharam as escolas, né? Aqui no Brasil, devido à urgência, teria que ser discutida a questão de um lockdown, né? Não a reabertura de tudo, inclusive da escola. A escola faz circular muito, né? Porque existe o transporte público e outras coisas, né? Então, a circulação de gente vai aumentar muito mais, né? Então, a gente tem que lançar a gente está lançando essa campanha hoje. É preciso chamar os sindicatos, né? A POSP, CIPEM, né? E os sindicatos, né? Dos professores do DF, de outros, né? Do Paraná, a APP,
e de outros lugares, para que a gente, né, comece uma campanha contra essa brutalidade, né, essa promoção desse genocídio que está sendo encabeçado, né, pelo João Dória. Então, não sei se o Tiago gostaria de falar alguma coisa, né, sobre a questão da volta às aulas. Não, Lília, eu acho que o próximo tema aqui, né, que é a questão da pandemia, ela tem bastante a ver com isso, né? Se eu já puder prosseguir, eu já mando bala. É isso aí. Não, então deixa eu só falar mais uma questão sobre o DF, né? Então, no DF, eles até lançaram, tipo como se fosse não é uma cartilha, né? Mas como preparar para a volta às aulas, né? Como você se prepara. Saiba como preparar a volta às aulas dos filhos à escola, né? Então, eles vão falando como foi. Eles ficam mostrar que foi prejudicial os alunos ficarem, né, em casa, né, que é um absurdo. Um fato excepcional, né? É lógico que é importante o aluno para a escola ter ação social, mas no momento de uma pandemia, o que a gente tem que evitar é a interação social, né? Como que eu vou dar aula sem chegar perto do meu aluno, né? Como que eu vou falar de máscara e todos estão de máscara, né? A gente não tem microfone dentro da sala de aula. Então, eles fizeram, né, então, há todo um esforço da burguesia, né? Aí eles fazem campanha também, que os donos das livrarias estão otimistas, né, para que volte às aulas. Então, eles estão preocupados com o capital, né, com o dono da papelaria, né, das grandes redes, né, que vende material escolar. Então, eles estão preocupados com essa economia, não estão preocupados na preservação da vida dos nossos alunos. É melhor, né, recuar, perder mais um ano, se for necessário. E se dava para ter controlado a pandemia, né? A gente vê países como Cuba, países como a China, Venezuela, que morreram poucos, eles conseguiram. Aqui no Brasil, estão deixando o povo morrer, então agora querem que morre ainda mais, né? Reabrindo as escolas. Não é porque a praia está aberta, né, que eles ficam usando esses argumentos sórdidos. Isso é um argumento muito sórdido. A praia está aberta e então a escola tem que estar aberta. Não. Ninguém é obrigado a ir para a praia, né, Tiago? Você é obrigado, você foi obrigado, vai para a praia, vai para a praia. E não, né? É diferente. A gente é obrigado a trabalhar, né? Você é obrigado a trabalhar, né? A praia ninguém é obrigado. Então, isso é um argumento sórdido, né? Então é preciso se mobilizar, né? A gente faz aqui um chamado aos sindicatos, aos professores, e eles estão fazendo outra manobra, né? É tanta coisa, Tiago, que você nem imagina. O que o governador fez? Foi lá e lançou que vai contratar mais 10 mil, né, professores categoria O, porque tem alguns professores que têm comorbidades, então eles resolveram, né, que vão contratar, abrir essas vagas, o processo seletivo, para que os professores, né, categoria O, só que esses professores serão exclusivamente presenciais, né? A POSP, né, já entrou com uma ação contra, mas precisa ir além, né? A justiça, a gente sabe que está do lado da burguesia, então hoje podem dar favorável para a gente, mas amanhã é favorável ao governador e não serve para nada. Então, é necessário
que a gente faça uma grande assembleia, né, que os estados que já terão início às aulas, é preciso fazer uma assembleia e decretar a greve. Não podemos deixar que quem frequenta a escola pública, você sabe, né? É o filho da classe trabalhadora, é o povo pobre. A gente não pode deixar, né, que o povo morra mais, né? O que vai acontecer, como nas escolas que aconteceram, e também nas escolas, né, em alguns estados, como o Amazonas, que tentou voltar lá em meados de agosto e teve um boom, né, nos seus casos. Então, é isso aí, Tiago. Vai lá, agora fala sobre a questão da pandemia. Tem tudo a ver mesmo. É interessante essa tática aí, né, de usar os professores aí que já não têm a estabilidade, né, usar essas categorias O aí como bucha de canhão, né, como fura-greves aí, porque certamente vai ter um amplo movimento mesmo dos professores contra esse crime aí que esses governadores querem cometer contra a população, né. Então, Lili, aqui é o seguinte, principalmente agora no fim do ano, vocês devem ter visto muito, né, na internet, nos jornais aí, né, colocando aí como se as pessoas, né, fossem responsáveis aí pelas mortes, né, do coronavírus, né, pelo avanço do coronavírus, né. Então, exibindo aí as pessoas nas praias, né, em festas, né, a gente viu até o caso do Neymar aí que virou culpado, né, pela pandemia. Então, busca colocar a culpa na população. Porque muitas pessoas talvez não tenham a compreensão do tamanho do crime que está se cometendo contra a população mundial, né? O coronavírus ele vai ser lembrado por muitos anos aí. Talvez tenha impacto maior do que teve a gripe espanhola, né? E então isso aí ainda vai esse crime que o imperialismo, né, que a classe dominante aí vem praticando contra toda a humanidade, né, no mundo inteiro, vai ser lembrado ainda por muitos anos, né, no futuro aí. Então o que acontece, Lina? Nós temos aí 200, né, cerca de 200, quase 200 mil mortos, né, 197 mil mortos aí. Né? Então eles querem encobrir, né, o tamanho desse crime que se comete contra a população, jogando a culpa na própria população. Se você se lembrar, no começo da pandemia, existiam institutos aí de pesquisa de estatísticas, né, reconhecidos aí, que diziam que o Brasil devia ter pelo menos aí 3 vezes mais, né, infectados e mortes aí pelo coronavírus. Né? A gente discutiu bastante isso aí. E a gente dizia que pelo menos é o dobro de casos, o dobro de mortes, o que já elevaria o caso para quase 400 mil mortos. Se você considerar que realmente fosse 3 vezes, já seriam 600 mil. Né? Assim como na Rússia lá, que fez a recontagem, saltou de 55 para 185 mil. Então aqui no Brasil nós teríamos aí mais de 500 mil de mortos pela pandemia. O que é um número assim de alarmante, né? 500 mil de pessoas aí mortas pelo coronavírus. Então, esses governadores, né, buscam encobrir os crimes da burguesia, colocando a culpa na população, colocando como se fosse culpa das festas, colocando como se fosse culpa aí do final de ano, quando na verdade nós sabemos aí que nunca existiu qualquer medida de proteção para salvar a vida da população, nunca teve qualquer confinamento. Você tem mais de 70% da população teve que trabalhar durante toda a pandemia, né? Diferente aí dos dirigentes sindicais aí que não trabalharam e ainda tiram férias, a população continuou trabalhando todo esse tempo, né? Exposta aí a todos os riscos. E agora querem pegar aí a situação do final de ano aí para jogar a culpa para aqueles que estão tendo que trabalhar na pandemia, né? Aqueles que estão perdendo suas vidas, que estão perdendo seus familiares, que ficam sem salário, né? Então, assim, é preciso que a gente denunciar, né,
esse crime, né? Não é culpa da população. Nós sabemos aqui que não é também o coronavírus que mata. Para você ter ideia, a capital paulista, né, a cidade de São Paulo, matou mais pessoas, né, a polícia militar matou mais pessoas do que o coronavírus matou em Cuba. Então, assim, é preciso ficar claro que essas mortes aí, elas têm um culpado. Que esses culpados foram aqueles que deram um golpe de Estado no Brasil, são aqueles que estão aí, né, colocando em prática essa política nas cidades, né, nos municípios, nos estados e no governo federal, colocando essa política genocida para matar a população. Então, nós temos que denunciar que não é culpa da população que o coronavírus está matando. A população também morre de outras epidemias, né, que tem no estado de São Paulo, por exemplo, dengue, entre outras aí, né, morre de fome, morre por falta de acesso à saúde. Então, assim, os verdadeiros culpados das mortes daí de mais de 500 mil de pessoas aí são esses governos genocidas. É preciso que a população entenda, compreenda e vá às ruas para derrubar todos eles. É isso aí, Tiago, né? Então, trabalhar pode, fazer festa, né? Reunir lá 5, 6 pessoas, não pode, né? Igual o Neymar, jogar futebol podia, né? Vários jogadores pegaram Covid jogando futebol, porque faz o teste, mas tem lá a janela da quarentena, então às vezes você faz o teste e dá negativo, mas você pode ter um vírus, né? E aí né, não pode. Então não pode, ou pode nada ou não pode tudo, ou pode tudo, né? Então, essa questão de continuar trabalhando, né? Igual o Thiago, que é banco, não ficou um dia em casa, né? Não, Ficou na você tem época da ideia? eleição, só na eleição, né, Thiago? Você tem Porque ideia? A gente não recebeu qualquer equipamento de segurança. Ninguém nunca foi fazer um teste lá para saber se a gente tem coronavírus ou não. Agora apareceu um caso aqui na agência de Araraquara, né, numa outra agência, não na que eu trabalho, numa outra agência, que teve que todo mundo ser afastado aí, né, gerou um caos no atendimento aí, por conta de um companheiro aí que foi infectado, né? A gente, para você ter ideia, na Caixa a gente nem sabe quantas pessoas tem infectadas, né? Não tem qualquer segurança nas filas, de distanciamento, nada disso. E tudo isso é de responsabilidade do governo, né? Então, assim, a gente está lá exposto, as pessoas estão expostas, e aí querem culpar a própria população, né? Quando não se garante o mínimo, né, para o povo. não é dado nada, né? Você precisa ter sua máscara, seu álcool em gel, né? Porque o banco, né? Os banqueiros lucraram, né? Em 2020 cifras assim exorbitantes, né? Mas o trabalhador, né? Não ganhou o mínimo de aumento e nem os equipamentos necessários, né? Para sua teria que ter uma adaptação, né, das agências, colocar vidros de proteção. Eu lembro que na época da eleição eu fui aqui no banco, não tinha nenhum vidro, não tinha nada. Né? Quando você falava para você senta aqui, você conversava com a pessoa, né? Você estava bem próximo dela, né? Não tinha um vidro, não tinha nada. Então, o trabalhador é um exemplo, os bancários e outros, né? Os correios, tantos outros trabalhadores, os mecânicos, os motoristas, né? Os catadores de os garis, todos esses continuaram trabalhando, né? E não estava nem aí. Então, só que culpam as festas, né? Uma grande mentira. Outra coisa sórdida, né? Culpar o povo, né? É fácil culpar, né? Foi o povo que foi lá e fez uma festinha de final de ano. Se ele trabalhou o ano inteiro exposto, que diferença que ia fazer na vida dele, não é verdade? É isso aí, então vamos lá. Olha, aqui tá bom, hein, Tiago? Aqui, ó. Tivemos mais 3 super stick, hein? Não, um super chat aí, ó, lá. 2 super sticks e um super chat. Nosso programa hoje
Tá bom. Queria agradecer aqui, ó. Sou eu, né, que mandou um super stick e para que postar só tem no Face também, mandou uma figurinha aí. Muito obrigado, companheiros. E o companheiro, né, também Ernesto Abdala Filho, também mandou, né, um super chat para a gente. Obrigado por apoiar a Causa Operária TV. Também, antes de dar continuidade, eu queria mandar um abraço aqui também para Elizabeth Novi. Dessa vez eu consigo, né? Sou eu. Boa noite. Monique, né? Boa noite. É isso aí. Então, os companheiros aqui, muito obrigado, né? Continue dando seu joinha e compartilhando, né? Então, vamos lá, vamos dar continuidade. Agora a gente vai falar sobre a questão dos frigoríficos, né? Os frigoríficos foram recordes, né, no número de infectados, né? Os frigoríficos durante o ano de 2020, nós noticiamos aqui várias vezes, né, frigorífico da JBS e outros frigoríficos, principalmente, porque a maioria dos frigoríficos estão no sul do país. Teve diversos casos e não teve nenhuma medida, né, lá também, apesar deles terem lucrado muito, principalmente com a exportação de carne para alguns países que compravam carne in natura e começaram a comprar carne processada, lucraram muito, mas os trabalhadores continuaram trabalhando do mesmo jeito, né, aglomerados. A gente sempre vê as fotos dos frigoríficos, né? É o povo tudo aglomerado, um em cima do outro, sem distanciamento, sem o distanciamento devido, sem os materiais de proteção. Então, houve um boom, né, nos frigoríficos. Foi um ano marcado, né, por diversas mortes, né? Foi um ano de genocídio nos frigoríficos, né? A maioria dos trabalhadores ficaram infectados, né? No setor de frigoríficos, há cerca de 500 mil trabalhadores, né? Estima-se hoje tem 500 mil funcionários, né? E estima-se que há mais de 250 mil trabalhadores contaminados. Então, a estimativa é que metade, né, dos trabalhadores foram infectados, né? A gente, aqui perto de Marília, tem uma cidade, tem um frigorífico aqui, e teve vários casos, né? A pessoa pegava Covid lá e depois passava para a família inteira, famílias inteiras, né? Porque é uma cidade pequena, a maioria trabalha nesse frigorífico, pegaram o Covid. Então, coloca novamente, produção, esse cartaz aí, né? A carne mais barata do frigorífico é a carne do trabalhador, né? O trabalhador dos frigoríficos ganhou um pouco, ficam expostos, né, a muito perigo, né? Não além do coronavírus, né? A gente sabe trabalhador, há acidentes gravíssimos dentro dos frigoríficos, né? Corte, né, de dedos, da mão, né? Até trabalhadores são triturados, né? Cenas muito chocantes, pessoas que são trituradas, né, nas máquinas de carne. Então, para as empresas não importa, né? Como os bancos e as outras, né, como as papelarias, né, o importante é o lucro deles, né? Trabalhador, né, para eles que morra. E há um aumento da exploração, porque há um aumento do desemprego, né? Aumentou o desemprego, a pessoa fica com medo de perder o emprego e aí ela fica à mercê ainda mais do patrão. É isso aí. Daqui a pouco, né, lembrando, nós teremos o companheiro, né, para fazer a análise e vai fazer um convite sobre essa questão, né, da campanha que a gente vai lançar sobre a questão da não volta às aulas,
O companheiro Antônio Carlos Silva daqui a pouco estará aqui com a gente para falar sobre uma reunião importante que a gente vai ter. É isso aí, uma plenária sobre a questão. Então, vamos dar sequência aqui, né? Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar algo que é bem do cotidiano dele, né? Que é a questão dos bancários. A gente até fica mais pé da vida, porque tem a ver, né, com a nossa própria situação. Vai lá, Tiago. Então, Lília, os bancários, né, em geral, eles têm 2 vezes no ano aí que eles emendam um feriado, né? Que uma vez no ano é no Carnaval e a outra emenda é o último dia do ano, dia 31. Então, já é uma cultura, né, que os bancários aí não trabalhem no dia 31. O que acontece, né? Os bancários aí, principalmente da Caixa Econômica, né, que foram massacrados aí o ano inteiro, com pagamento de fundo de garantia, de auxílio emergencial, uma série de benefícios aí que a população precisa, né? Foi o único banco que presta esse tipo de serviço, né? Até por isso potencializa aí os riscos aí por conta da pandemia, né? Quando, na verdade, esse tipo de serviço deveria ser diluído entre todas as agências que tem, né? Que existem, o que coloca também aí em xeque os interesses dos grandes banqueiros, né? E coloca para nós também a necessidade de um sistema único, né? Bancário, né? Um único banco público, né? Então, aí esses trabalhadores que são massacrados também por conta dos processos de demissão voluntária que acontecem, né? Cada vez acumulando mais trabalho, né? Já tendo aí sua rotina bastante abalada, né? Por conta da jornada de trabalho que também acaba se estendendo, né? Então, aí, os bancários da Caixa Econômica, né? Que tem o direito de gozar esse dia no final de ano, não pôde, né? Muitos não puderam, né? Não se opuseram, porque também são coagidos, né? Pela situação financeira, né? Pelo cargo, né? E tudo mais. Então, esses funcionários, eles foram coagidos a trabalhar no dia que eles deveriam folgar. Eles deveriam terminar o dia, né, por volta das 14 horas no dia 30 e ir para suas famílias, né, preparar, organizar suas festas de final de ano. Mas o governo Bolsonaro, para fazer média aí, né, para fazer demagogia, liberou uma linha de crédito aí para microempresas e empresas de pequeno porte, né, e encheu aí, né, ocupou, né, sobrecarregou, né, os trabalhadores aí nesse fim de ano, que tinham que liberar esses créditos aí, né, por conta do alvoroço que se criou, né, porque você pega um monte de rato faminto, né, Lilian? E aí você pega, ao invés de você dar um queijo inteiro, você pega e dá um pedacinho de queijo, né? Você imagina o que acontece. Mas tem uma coisa ainda pior por trás disso tudo, né? Porque todos esses... Mas isso aí não foi para o povo não aglomerar dentro de casa? Não foi? Não foi? Não foi uma medida boa? Ficar aglomerando no banco e não aglomera em casa. Ai, que absurdo. Porque aglomerar no trabalho pode, né? Porque onde se infecta é no trabalho, né? Como fica claro aí para todo mundo. Mas o que acontece? Aí eles ofereceram essa linha de crédito, né? As empresas aí que estão tudo falindo, correram pegar esses créditos. Só que todos esses créditos aí, eles junto deles vem um seguro, né? Então é uma venda casada, né? Então tudo vem um seguro. E o mais interessante é que essa empresa de seguros, a Caixa não é a dona da empresa, né? A Caixa faz parte. Então, assim, é uma maneira de fazer aí grupos lucrarem, né? Com o trabalho que é feito pelos empregados da Caixa Econômica Federal, né? Então, assim, eles trabalharam para esses grupos aí lucrarem, né? Para transferir essa riqueza aí, né? Esse pouco crédito aí para esses grupos aí. Então, é preciso ficar claro, né? Que primeiro prejudica o trabalhador,
né? Não gera nenhum ganho para ninguém, né? Essas empresas aí não vão conseguir se salvar, né? Mas por trás tem esse monte de seguro que é vendido, que vai para grupos que não tem nenhum empregado, que usa a caixa para obter seus lucros aí. Então é para essa política aí, né? Esse dia que os trabalhadores perderam foi para alimentar esses grupos aí, né? Que são de interesse do governo Bolsonaro, né? De interesse ao golpe de Estado. É isso aí, Tiago, né? Então, o trabalhador tem tudo a ver com aquele tema que foi tratado, né? Você só não pode aglomerar na festa, mas trabalhar, pode trabalhar, né? 31, 1, 2, 3, 4, isso aí não transmite, não. Pegar transporte público também não transmite. O que transmite é quando você reúne alguns amigos e toma uma cerveja. Aí é a hora. Então, vamos dar sequência. Logo mais, né, nós teremos aqui o companheiro Antônio Carlos Silva. E na sequência, né, do nosso programa, tem o programa, né, Resumo do Dia, que vai trazer notícias quentinhas, né, sobre a questão da pandemia no Brasil e o que está acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Não vou perder por nada, Tiago. Com certeza para saber o que está acontecendo lá. Então, vou falar mais uma vez, né? Começou a nossa universidade de férias, né? Não canso de falar porque foi muito boa a primeira aula, né? Foi uma aula esclarecedora, né? Qual foi o papel, né, do Stalin, né? O que foi o stalinismo, né? Ali deu para entender muito bem o que ele fez, né, com os trotskistas, né? O companheiro Rui explicou muito bem a questão que ele matou gerações de trotskistas, né? Coisas que a gente não aprende em nenhum lugar, né? Então, se você não fez, né? Ontem foi a primeira aula, se o companheiro da produção pode colocar aí, né? A primeira aula foi a da primeira aula, esse papel histórico do stalinismo, né? Então, ontem foi a primeira aula, o companheiro trouxe coisas inéditas, né, que não é falado em nenhum lugar. A gente sabe que a gente aprende na escola muito mal sobre a Revolução, né, a Revolução Russa. De repente, o Lenin morre e aparece o Stalin, né? Então, ontem deu para ver muito bem tudo que o Stalin fez, né? Todo mundo que ele teve que matar para chegar ao poder, qualquer tipo de opositor ele matou, né? Então, ontem foi a primeira aula. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Coloca aí, produção, como a pessoa pode se inscrever, né? Universidade Marxista, né? Inscreva-se já. Aí, ó, universidademarxista.pco.org.br. Você entra nesse site e vai estar lá. Por uma quantia, né, irrisória de R$100, você vai ter acesso ao melhor curso, né, de todos os tempos, né? Dá para entender muito bem, né, o que são os stalinistas e esses defensores malucos, né? Você vai ver que quem defende o stalinismo é bem maluco. Então, é importante, participe, né? Participe, faça sua inscrição, que as aulas ficarão disponíveis durante 6 meses. Então, você pode fazer a inscrição agora e vamos supor que não consiga assistir alguma aula porque você está trabalhando, alguma coisa. Não importa, depois vai ficar lá todo o conteúdo, você pode assistir, depois você vai poder rever novamente a aula que você já viu. Vai ter os grupos de estudo, né? Ontem foi falado muito a questão do grupo de estudo, a gente vai ter grupos de estudo a cada 2 semanas de aula. Então, participe, né? Entre por uma quantia, você não vai conseguir fazer um curso desse, né? Em lugar nenhum, com conteúdo tão bom e tão barato. Participe, né? Faça sua inscrição. Aproveite que esse ano é online, né? Bem mais barato. Perde um pouco, né? Porque o presencial você tem a interação, mas esse ano nós temos a pandemia, então não pode ser presencial, online.
Então, participe. Vamos lá. Vou passar para o companheiro Tiago, que vai falar sobre a questão do auxílio emergencial, né? Porque teve o fim do auxílio emergencial. E o que isso vai representar para o povo, Tiago? Bom, Lilian, como nós já estamos denunciando já há muito tempo, né? O auxílio emergencial, todo mundo sabe que não supria todas as necessidades aí das famílias, né? Foi um auxílio aí no valor de R$600. No final do ano foi cortado pela metade, R$300, e agora, a partir desse mês, as pessoas não receberão mais, né? As que estão recebendo são pessoas que tiveram direito ao ano anterior, né? Estão recebendo as últimas parcelas, mas a partir desse mês, né? Ninguém mais recebe auxílio emergencial. O que acontece, né? Nós temos já aí mais de 14 milhões de desempregados, quase 6 milhões de desalentados, outros tantos milhões aí que estão subempregados, né, que está em situação aí de extrema miséria, né? Então, assim, o auxílio emergencial, ele foi a única renda, até dezembro agora, ele foi a única renda de 25 milhões de pessoas, né? Ou seja, 100 milhões de pessoas dependiam desse auxílio. O auxílio, ele agora foi extinto, vai jogar 100 milhões de pessoas na miséria, né? Então, é preciso compreender, né, que não foi gasto o mínimo, né, com essas pessoas, né? Foi em torno aí de 70 bilhões, né, de reais gasto aí em auxílio emergencial. Enquanto isso, né, os bancos aí que receberam em março quase 1 trilhão e meio de reais, né, obtiveram com esse dinheiro que deveria ser destinado a salvar microempresas e etc., né, que não salvou ninguém, né, as taxas do Brasil são as mais altas do mundo, né, é aqui que os bancos fazem, que os banqueiros tiram seu lucro. Esse dinheiro que ficou empossado, né, esse 1 trilhão e meio aí, gerou mais de 700 bilhões aí para esses bancos aí que ganharam sem fazer absolutamente nada. Enquanto isso, a população vai sendo jogada aí na miséria, na fome, na morte aí, né, para salvar o lucro desses grandes criminosos aí. É isso, Lilian. É isso aí, Tiago. Então, é preciso que aumente, né, o auxílio emergencial e que seja garantido para o povo até dezembro, né? Porque, pelo que está desenhando nessa pandemia, né, vai demorar mais um ano ou mais, né? Então, vamos lá, vamos agora chamar o companheiro, né, que vai fazer a análise sindical, que é o companheiro Antônio Carlos Silva, que é da direção nacional, né, do Partido da Causa Operária, também é da Executiva Nacional e também é coordenador da Corrente Sindical Nacional Causa Operária. Ele vai falar um pouco sobre a questão de uma plenária que nós vamos realizar. Vai lá, Toninho. Olá, boa noite, Lilian, boa noite, Tiago, a todos os amigos do Análise Sindical que nos acompanham aqui pelo Causa Operária TV. No programa de hoje, eu queria aproveitar a deixa do tema tratado por vocês agora há pouco, a questão do auxílio emergencial, porque ele é um sintoma muito claro da situação que a gente tem pela frente quando começa o ano, né? Talvez o pior início de ano da história da classe trabalhadora brasileira, né? Nada a comemorar, um violento retrocesso nas condições de vida. Nós temos a maioria da classe trabalhadora nesse momento ou desempregada ou subempregada, vivendo aí de bicos muito raros, né? Com dezenas de milhões de trabalhadores. Pela primeira vez nós temos mais pessoas desempregadas e subempregadas do que empregadas, coisa que nunca aconteceu na história. As pessoas totalmente desamparadas de qualquer tipo de auxílio nesse momento, enquanto eles brincam e encenam uma discussão falsa sobre a vacina, enquanto no Congresso Nacional se discutem aí
cargos e vantagens, distribuição de benefícios para aquele outro partido, promessas totalmente falsas, os trabalhadores brasileiros estão à míngua, inclusive com um miserável auxílio emergencial, que já agora em dezembro era de R$300, sendo totalmente retirado nesse momento, e o governo prometendo apenas ampliar para cerca de 200 mil famílias o benefício do Bolsa Família, né? Então, é uma política criminosa, no momento em que a pandemia se alastra. Também aí nós temos uma política de total enganação dos trabalhadores. Bom, e é notório, nós somos obrigados a destacar a paralisia do movimento sindical, do movimento operário, das principais forças da esquerda brasileira diante dessa situação, né? Não há mobilização, não há um chamado à luta dos trabalhadores em defesa das milhões de pessoas que estão sem o auxílio emergencial. Queria destacar que, inclusive, quando se discutiu no Congresso e o governo se colocaram a favor do auxílio emergencial, muitas direções sindicais fizeram demagogia de fazer inscrição dos trabalhadores para o auxílio emergencial, que era a política de fazer campanha eleitoral, uma política criminosa. Agora que precisa ter uma luta para defender a população que está passando fome, os sindicalistas estão de férias, os sindicalistas não estão nem aí para os trabalhadores. É uma política de fazer coro com a direita, que quer matar uma parte da população brasileira de fome, no desemprego e na miséria, né? O Bolsonaro declarou essa semana de que o país está quebrado, né? E talvez pela primeira vez o Bolsonaro tenha dito uma verdade, né? Nós temos que, ao contrário dos políticos da burguesia e até da imprensa golpista, que caíram em cima do Bolsonaro dizendo que ele não podia falar isso, não foi um raro momento do Bolsonaro em que o Bolsonaro disse a verdade, né? O país está quebrado, né? E não é obra do acaso, não é culpa dos trabalhadores, não é culpa do Neymar, como, né, tudo o que acontece no Brasil, a esquerda culpa o Neymar, né? Não é culpa do Neymar, né? Obviamente a responsabilidade é do próprio regime golpista, que destruiu a economia nacional, né, para entregar de mãos beijadas para os banqueiros e para o grande capital internacional, congelou os gastos públicos, destruiu o poder aquisitivo dos trabalhadores, né? E a pandemia, o que ela fez foi acelerar essa situação. Bom, nesse sentido, nós, da Corrente Sindical Nacional Causa Operária, né, queremos começar esse ano, como nós terminamos 2020, procurando organizar uma ampla mobilização contra as demissões, contra a política de privatizações do governo. E nesse momento, de maneira emergencial, nós temos duas questões que são muito urgentes. E nós queremos discutir, fazer um convite a todos a participarem na próxima segunda-feira, às 19 horas, nós vamos realizar uma reunião nacional com representantes de todas as regiões do país. A primeira questão é essa uma campanha em torno do problema do auxílio emergencial. É necessário organizar protestos, mobilizações, para defender o interesse da população trabalhadora que está morrendo de fome, né? A gente viu no final do ano o cinismo, né, da imprensa golpista, dos políticos, tentando culpar a população que, estimulada, né, pela própria imprensa e pelos políticos, fizeram aí uma ou outra festinha, alguém foi à praia, né, tentando ter algum momento muito raro de alegria, e uma enorme minoria da população, né? Esses setores eram tratados na TV, por exemplo, como verdadeiros marginais, mas os verdadeiros criminosos não são esses aí, né? Os criminosos são os que levaram a população ao desemprego, à miséria, que estão deixando a população sem UTI, né? Que estão deixando a população morrer, né? Como se fosse baratas, né? Sem nenhum tipo de atendimento. Então é preciso mobilizar aí a partir dos locais de trabalho, da mobilização, para cobrar, inclusive, da CUT, dos sindicatos, uma mobilização emergencial em torno dessa questão. E, por último, um outro tema também tratado, né, no programa de hoje, importantíssimo, que é a luta contra a política criminosa de voltar às aulas, né? Nesse sentido, nós, da Corrente Educadores em Luta, da Corrente Sindical
Nacional Causa Operária, estamos fazendo um chamado aos educadores, professores e funcionários, aos estudantes, aos pais. É hora de uma ampla unidade e decretar imediatamente a greve geral da educação no dia 1º de fevereiro para enfrentar a proposta criminosa, reacionária, né, do Dória, do Bolsonaro, de todos os inimigos do Ibsen, do Crash, agora do novo governador do Rio de Janeiro, do Zema, do Ratinho, que querem voltar às aulas. A iniciativa do genocida Mor, né, que é o governador de São Paulo, e o cínico secretário de Educação, que finge que é um técnico, mas que não está nem aí para os professores, não está nem aí para os estudantes, não está nem aí para a população. Voltar às aulas em meio a essa pandemia, em meio a essa situação de explosão dos casos de Covid, é uma política criminosa, premeditada e que tem que ser barrada pela mobilização dos trabalhadores. A POESP, o SINPEM, a CNTE, os sindicatos dos professores de todo o país, dos trabalhadores da educação, têm que convocar a mobilização. É essa a nossa mensagem e o nosso convite, né, aos trabalhadores em geral, aos educadores. Segunda-feira, às 19 horas, né, acesse a página de Educadores em Luta no Facebook, já tem um evento lá da greve geral no dia 1º de fevereiro, e também nós vamos colocar lá um evento convocando o acesso a essa reunião importantíssima de segunda-feira, na qual nós esperamos que todos vocês que acompanham o programa Análise Sindical estejam lá participando. Um abraço e até o próximo programa. Obrigada, Toninho. Até o próximo programa. É isso aí. Então, pelo adiantado da hora, né, vamos estar encerrando nosso programa. Só lembrando, né, se você não curtiu, curta, compartilhe, né? Se você não é membro, torne-se membro do canal. E vou dar os últimos abraços aqui do pessoal que mandou o oi depois, né? Estúdio MR5 e a Angelina Dias e Luiz Farias, né? Isso aí. Então, boa noite a todos, muito obrigado, né? Para quem assistiu ao vivo, para quem vai assistir depois, né? Também pode compartilhar. E vou passar para o companheiro Tiago também para mandar o seu boa noite. Bom, boa noite a todos os companheiros aí, a Lilian, Valnei, Toninho, a todos aí que nos acompanharam. Chamar todos aí a aderir à campanha contra as demissões, contra as privatizações, contra a volta às aulas e participar do curso, né, o que é o stalinismo, uma análise marxista, onde o Rui aí desmistificou toda aquela imagem que tem, né, aquela figura que tem em torno do Stalin e mostrou que ele é o verdadeiro inimigo aí da revolução. Um abraço. Um abraço.